Saúde em Foco, sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Todas as quintas-feiras você vai cuidar e saber como cuidar da sua pele, alguns mitos, algumas verdades. Ela já escolheu os temas até dezembro, ela é toda adiantada, né, pai? Graças a Deus, ainda bem, porque esse povo não me dá trabalho, né? Gente que trabalha assim não dá trabalho. Que coisa boa, né? Então, doutora Rubelli, boa tarde, seja bem-vinda à nossa primeira participação aqui, de muitas que virão até dezembro, pelo menos em 2023. Então, depois a gente conversa sobre o próximo ano. Seja bem-vinda, querida. Boa tarde, André. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. A gente poder falar um pouco sobre saúde da pele, né? Sobre cabelos e unhas. Então, a gente vai ter muito assunto aí para falar nessas quintas-feiras aí de 2023. Fornecer informação aí de qualidade aí para a população. Bacana. Hoje o tema, gente, é o seguinte: mitos e verdades sobre protetor solar. Estamos ao vivo aqui no nosso canal Saúde em Foco com o André Peps, tá? Você entra aí no YouTube, se inscreva, aciona o sininho, dá o joinha e pode mandar suas perguntas para cá. O Fagner já tá aqui também com a gente, participando aqui da nossa live, da nossa entrevista, tá? Doutora, a primeira pergunta é o seguinte: é verdade que o protetor solar pode causar câncer? De onde surgiu essa ideia que às vezes as pessoas veem na mídia e diz assim: nossa, peraí, como é que eu estou usando uma coisa para me proteger e ela pode causar câncer? Exatamente. Então, na verdade, existe essa polêmica, né, de que protetor poderia causar câncer. A gente sabe que o protetor é fundamental para proteger contra câncer de pele, né? Na verdade, é a forma mais eficaz que a gente tem de proteger de um câncer de pele, mas surgiu essa história, né, pela internet de que protetor poderia causar câncer em geral. Isso vem de um artigo falando sobre uma composição do filtro solar, que é a benzofenona 3, que ela é considerada uma coisa chamada disruptor endócrino, que ela poderia favorecer o surgimento de câncer em geral no organismo. Só que o que acontece? Esses estudos que falam sobre a benzofenona 3 foram estudos em laboratório, foram vistos apenas em laboratório isso, e tem um estudo que foi feito em seres humanos, onde o autor dosou no sangue e viu que estava em níveis aumentados dessa benzofenona 3 no organismo dos participantes, mas esses participantes estavam usando o protetor em 75% do corpo de 2 em 2 horas. Então, assim, é aquele estudo que a gente fala que tem vários viés, tipo, que você tem que questionar. Tipo, quem é que usa protetor solar em 75% do corpo de 2 em 2 horas? Não é a realidade da população em geral. Nem quando vai à praia. Avalie no dia a dia, né? Uhum. Então, primeiro, essa absorção seria irreal na prática. No dia a dia, isso não aconteceria. Segundo, que os níveis de benzofenona, né, que são liberados, por exemplo, existe ainda alguns protetores que têm, mas hoje as indústrias estão cada vez se adaptando mais e tirando essa composição, até por esse questionamento. Se existe um pequeno risco, é melhor tirar. Mas mesmo os que ainda têm o filtro nessa composição, a gente sabe que a Anvisa libera em níveis muito baixos. Então, não são níveis prejudiciais à saúde. Mas que a grande maioria dos protetores de grandes marcas já nem utiliza mais esse filtro. E tem a questão também dos corais, né? Tanto é que, por exemplo, lá em Fernando de Noronha, alguns filtros solares que têm essa composição, eles não permitem. Tem que ser filtro sem essa composição, porque tem a questão desse filtro também impregnar nos corais e danificar. Então, por isso que cada vez também está sendo menos utilizado. Mas mais por isso, né? Mas não porque tem um risco de fato. Então, na verdade, essa questão de protetor ser um disruptor endócrino, isso é mito. E, na verdade, a Sociedade Brasileira de Dermatologia fala cada vez mais isso, de que tem que ser usado, porque a gente sabe que a camada de ozônio está sendo destruída. Então, a gente sabe que cada vez mais a gente recebe muito mais radiação solar do que o que recebia há alguns anos atrás. Uhum. Por exemplo, eu tenho mais de 12 anos de dermato, por exemplo, eu vejo todo dia câncer de pele no consultório, muito mais do que o que eu via 10 anos atrás. E eu sei que daqui a mais de 10 anos vai ser muito mais. Tanto câncer de pele como lesões pré-câncer. Então não tem como a gente dar bobeira mais nisso, né? Se a gente tem uma forma de prevenir o câncer de pele, que é o câncer mais frequente de todos, usando o filtro solar, a gente tem que fazer isso, né? Tem que usar da forma adequada. Usar o protetor direitinho nas áreas que estão expostas ao sol. Se a pessoa não anda muito no sol, pelo menos 2 vezes ao dia, utilizar. Se a pessoa anda muito no sol, tem que reaplicar o protetor. Porque é a forma que a gente tem hoje para evitar um câncer de pele. Uhum. Um abraço aqui ao Luiz Roberto. Boa tarde, André e equipe Saúde em Foco. Muito obrigado, Luiz, pela sua audiência aqui. Doutora, como escolher um bom protetor solar? Por quê? Essa pergunta foi muito importante, porque há alguns anos atrás a gente não tinha muitas opções como nós temos hoje.
né? Geralmente esses produtos eram comprados nas gôndolas dos supermercados ou nas farmácias, que ainda continua acontecendo assim. Mas a gente não tinha a tecnologia que nós temos hoje. O Brasil é o segundo país do mundo maior consumidor de cosméticos e dermocosméticos, depois dos Estados Unidos, claro, né? E a gente vê a tecnologia aliada a essa questão. Essa música aqui tá me tirando do juiz aqui, né? Sérgio Paulo? E eu tomei banho, tá? Eu tomei banho, a doutora também tomou banho, todo mundo aqui tomou banho, tá cheirosinho aqui, não é problema de... Você, né? Ela tá ali, ela quer participar da entrevista. Aí, doutora, a gente tinha... umas características dos protetores solares que a pessoa colocava o protetor, ele era muito oleoso, realmente ele não tinha essas características que tem hoje. Por exemplo, hoje tem protetor para pele negra ou preta, como quiser, tá? Naquele tempo não tinha, era um protetor só, né? Era um tipo de protetor, a pessoa geralmente passava, era muito gorduroso. Então, como hoje, na atualidade, a medicina dermatológica cresceu também muito, a especialidade da medicina que anda... A medicina tem evoluído cada dia mais rápido, né? Com nanotecnologia, inclusive, nos produtos. Então, me explica, como é que a gente deve escolher, com tanta tecnologia aliada, um bom protetor solar? Então, vamos lá. Vamos a algumas dicas de como é que vocês podem escolher um bom protetor solar. Existe, sempre quando eu faço caixinha nos stories, a pessoa manda assim: protetor marca tal é bom? Protetor marca tal é bom? Então, como é que você pode avaliar se um protetor é bom ou não? Então, primeira coisa, esse protetor tem registro na Anvisa? A Anvisa é o órgão que regulamenta toda a linha de medicações, de cosméticos. Então, para um produto estar na farmácia, ser vendido, ele tem que ter registro na Anvisa. Então, você evita comprar um protetor Xing Ling que não tem registro, porque aí você não vai saber, não vai ter uma certificação de que aquele protetor realmente ele não vai te causar mal. Então, primeira coisa, tem registro na Anvisa? Tá ok. Segundo ponto, é um protetor para o seu tipo de pele? Porque hoje, como você falou, a gente tem tecnologias de protetores que adequam à realidade da pele da pessoa. Por exemplo, se você tem uma pele seca, você vai precisar de um protetor que hidrate mais sua pele. Então, vai procurar veículos em creme, por exemplo. Se você tem uma pele mista, que é aquela pele que é mais oleosa aqui na zona T, ou oleosa, né, que é aquela pele que fica mais brilhosa ao longo do dia, você vai procurar um protetor que diminua essa oleosidade da pele, ou então um protetor em gel. Geralmente, os protetores hoje, para a pele oleosa, tem o nome lá gel, ou tem o nome anti-oleosidade, ou tem o nome toque seco, toque limpo. Então, esses protetores, oil control. Então, esses protetores, com esses nomes, eles ajudam a regular a oleosidade. Não é só um protetor solar. Ele vai ser um protetor que vai ter algo a mais. Vai ajudar a controlar a oleosidade da sua pele. Terceira coisa, o protetor tem que ter pelo menos o FPS 30. Então, por quê? Porque FPS menores do que isso praticamente não protegem. Então, sempre o seu protetor FPS acima de 30. Faz diferença de um 30 para um 50 para um 60? Se você usar na quantidade certa, que é mais ou menos, né, uma colher de chá para o rosto, por exemplo, não faria diferença. Mas o problema é que, às vezes, no Brasil, a gente pega, bota 2 gotinhas de protetor, espalha mais do que tudo. Então, aí faria sentido usar um protetor FPS maior, porque acaba que quando você passa menos, ele acaba diminuindo a eficácia dele. Mas menor do que 30, imagina, se você passar um 30 gotinhas, vai virar um 15. Então, no mínimo, FPS 30, tá? E a quarta dica é: compre um protetor que caiba no seu orçamento. Não adianta, por exemplo, eu falo muito isso até para os meus alunos, assim, não adianta você passar um protetor que custa R$150 para o seu paciente, né? Ou a pessoa comprar um protetor de R$150 que vai usar 2 gotinhas e o protetor dura 6 meses. Se seu protetor está durando uma eternidade, é porque você não está usando certo. E às vezes você usa muito pouquinho para poder render mais, porque é um protetor caro. Então, é porque aquele protetor talvez não seja para o seu orçamento. Então, procure um produto, um protetor que tenha registro na Anvisa, que seja para o seu tipo de pele, que o FPS seja pelo menos 30. Tem a proteção UVA também, que geralmente todos os protetores vêm FPS, que é a proteção UVB e UVA. E um que caiba no seu orçamento, que não vá pesar no seu orçamento. E aí a gente tem N opções de marca, né? Que tem preços variados. Eu costumo brincar que protetor é igual carro, né? No mesmo jeito que tem um carro, tem um Fusquinha, tem uma Ferrari. Você pode ir para São Paulo de Ferrari e pode ir de Fusquinha. Os dois
você vai conseguir chegar em São Paulo. Agora, um tem mais tecnologia, mais conforto, né? O outro é mais simples, mas se você quiser ir para São Paulo de carro, qualquer um dos dois vai te levar. Então, hoje, né, a gente tem protetores com mais tecnologia, como você falou, nanotecnologia, que são melhores absorvidos. Tem protetor com ação clareadora, que coloca ativos clareadores, coloca vitamina C. Protetor com essa tecnologia de controlar a oleosidade. Então, você pode ter no seu protetor um produto funcional e ter algo a mais. Mas, claro que isso vai ter um custo. Igual um carro que é um carro câmbio automático, ar-condicionado, vidro elétrico, ele não vai custar a mesma coisa de um que não tem isso. Mas o importante é o quê? É você usar, né? É melhor do que ir a pé para São Paulo, é você ir de Fusca. Então, eu não posso comprar um protetor de R$100. Mas tem protetores que custam R$30. Então, o importante é que ele atenda essas exigências que eu falei, essas dicas, tá tudo certo. É um bom protetor. Doutora, você falou em FPS. Muitas pessoas ainda confundem essa questão ou não sabem o que significa quando você vai comprar um protetor que tenha essa nomenclatura lá. Fator de proteção solar, FPS 30, FPS 50, FPS 60. Esse FPS, fator de proteção solar, significa o quê? Então, o FPS é a proteção contra raio UVB. Aí, geralmente, os protetores também têm a proteção UVA, que aí é medida de outra forma. Geralmente, vem escrito em cruzes ou então em PPD, que é a medida mais correta de medir a proteção UVA. E aí, o que acontece? Quando um protetor é FPS 30, é porque ele tende a aumentar 30 vezes mais o tempo que você ficaria vermelho na praia. Por exemplo, na praia, exposto ao sol. Sim. Vamos dizer que você vai à praia, o André vai à praia, quando chega na praia, sem protetor, em 5 minutos fica vermelho. Um protetor FPS 30 aumentaria 30 vezes. Então, você demoraria aí 150 minutos para poder ficar vermelho. Então, é por isso que o ideal é usar um protetor fator mais alto. Mas para ele poder funcionar como um FPS 30, você tem que usar na quantidade correta. E a gente tem, para usar a quantidade correta do protetor, a regra da colher de chá, né? Então, tem, por exemplo, uma colher de chá para o rosto. Também tem a regra dos 3 dedos. Também uma pessoa até me perguntou aí na caixinha. Que aí você colocar 3 dedos, assim, 3 fileirinhas de protetor, 3 fileirinhas aqui em cada dedo. E passar também, vai dar essa quantidade de 1 colher de chá. E para os braços, 2 colheres de chá. Quando você olha nos estudos, você vê que um fator 30 protege tão bem quanto um 60, quanto um 70. Um 30 protege 97,5%, o 60 protege 98%. A diferença é muito pouca. Mas isso se aplicado na quantidade correta. O problema é que as pessoas, às vezes, tá vendo? A diferença é muito pouca de um fator 30 para um fator 98. Mas ninguém usa, eu falo, nem os dermatos usam dessa quantidade, que é 1 colher de chá, por exemplo, para o rosto. Então, o que é que acaba acontecendo? Um protetor, fator 30, acaba se virando um fator menor. Né? Então, por isso que faz sentido. Às vezes, eu posso comprar um fator 60, melhor. Eu posso comprar um 90. Nesse caso, é melhor, porque a gente acaba realmente que ninguém usa do jeito que deveria, na quantidade que deveria. Tá. Mas é basicamente isso. Sempre procure um FPS acima de 30 e olhe sem proteção UVA. Tá? Isso aí é o básico de um protetor. Tá legal. Tem perguntas aqui, inclusive no nosso canal. O Alberto Amâncio, que é meu irmão, tá em Maceió, né? Ele pergunta o seguinte: boa tarde. Essas camisas com proteção UV realmente funcionam? Eu ia fazer essa pergunta e já estava aqui no script para fazê-la, né? Então o Alberto já se adiantou aí. Doutora, elas funcionam mesmo? Funcionam sim. Na verdade, qualquer tecido, ele faz uma barreira física ao sol, né? Tanto é que você vê que, às vezes, as pessoas não usam protetor nos braços, aí fica geralmente com aquelas 2 marcas, né? Fica mais claro na área coberta. Então, qualquer tecido funciona como uma barreira. Esses tecidos de camisas de proteção, eles têm algo a mais na trama do fio, que tem um fator de proteção 50. Então, eles conferem uma proteção ainda maior. Além de que eles ajudam a refrescar, digamos assim, o corpo, dissipar o calor. Então, é interessante sim usar, é algo a mais, né? Quando a gente fala em fotoproteção, não é só o protetor, envolve também as roupas de proteção, são roupas tecnológicas, chapéus, um bom óculos de sol. Então, tudo isso aí envolve a fotoproteção. Só que aí tem uma dica pra comprar. Agora a música veio pra mim, tá vendo? Pois é. Tô injuriado com essa música aqui. Depois a gente dá um jeito nela, né, Marcão? Né? No intervalo a gente... Então, vamos lá. Como é que a gente pode comprar, saber que aquela roupa de proteção realmente tem aquele fator de proteção que ela fala que tem, FPS 50? Existe um selo, como se fosse um selo do Inmetro, que regulamenta as roupas de proteção. O Inmetro regulamenta lá, né, o eletrodoméstico, para dizer que aquilo ali foi testado e que é seguro. Pronto, existe um selo que chama selo da Arpansa,
que as roupas de proteção que tem esse selo da Arpansa é porque realmente elas foram testadas e ela tem, além da proteção da fibra em si, do tecido em si, ela tem no tecido dela FPS 50. Então, sempre quando vocês forem procurar uma roupa de proteção, deem preferência, né, a ter esse selo da Arpansa, porque aí você tem certeza que ela tem esse algo mais que promete. As que não tem, é igual o produto que não tem o selo do Inmetro. Pode ser bom, mas pode ser que não seja bom, pode ser que seja fake, né? E tem várias marcas. Hoje, as grandes marcas, né, que a gente encontra pela internet de roupa de proteção, elas têm esse selo da Arpansa, mas isso é uma coisa que é facilmente verificável na internet. Tá certo, tá respondido aí então. Outra pergunta aqui, doutora, tem algum horário seguro para se expor ao sol? Que horário é esse, no caso do Nordeste aqui, pra gente, né? Então o que acontece? Os raios UVA, que são os raios que mais estão envolvidos com a questão do envelhecimento da pele, eles são constantes ao longo do dia. Então, 5 horas da manhã, aqui no Nordeste, a gente já está a sol, então já tem radiação UVA. O UVB é que é mais intenso naquele período que a gente sabe, né? O sol é de 9 às 10 até às 3, 4 horas da tarde. Mas a gente tem que usar protetor, porque a gente vai proteger do envelhecimento e vai proteger contra câncer de pele. E aí, o sol, desde o início da manhã, ele já é um sol que pode favorecer aí o envelhecimento precoce da pele. Então, o certo é usar. Não tem nenhum horário que seria seguro. O recomendável é usar o protetor. Acordou, vai sair, vai se expor ao sol, usar protetor solar. Tem a questão da vitamina D, né? Que as pessoas, mas não tem que produzir vitamina D. A gente sabe que existe uma carência, de fato, de vitamina D na população. As peles, às vezes, mais negras, porque já tem um protetor solar natural, que é a melanina. Então, acaba tendo maior dificuldade de produzir vitamina D pela pele. Então, a gente, dermato, a gente nunca recomenda ninguém torrar no sol para produzir vitamina D, né? Porque às vezes a gente sabe que tem alguns colegas, né? Pelo menos, às vezes da endócrino fala assim, dá sol de meio-dia para produzir vitamina D. Eu digo, não, gente, hoje a gente tem vitamina D de todas as dosagens. Você pode tomar vitamina D uma vez por semana para produzir, né? Sem precisar estar torrando no sol para produzir vitamina D e às vezes nem consegue produzir, né? Então, o sol é bom, você tem que aproveitar. Eu digo, a gente mora no Nordeste, tem muito sol, aproveita, mas aproveita protegido, né? Para não desenvolver um câncer de pele no futuro, não sofrer com os danos já de manchas na pele, de envelhecimento precoce. Eu falo muito isso para os pacientes, olha, o melhor anti-idade que existe chama protetor solar. Às vezes a pessoa quer o creme anti-idade perfeito, mas não passa o protetor todos os dias. Então, não vai ter o anti-idade perfeito se não usar o protetor direito, porque o sol é que causa o envelhecimento precoce da pele. Tá bom. Tô falando com a dermatologista doutora Rubeli Marques. O assunto é mitos e verdades sobre protetor solar. Doutora, uma coisa que acontece muito mesmo na nossa região aqui, com a região praiana, né? Região, um estado riquíssimo. Eu acredito que nós moramos no Caribe brasileiro, as praias mais lindas do mundo estão aqui. Você não precisa ir para as Bahamas, nem para as Maldivas, não, porque a gente tem tudo isso aqui. É só você pesquisar um pouquinho que você vai encontrar. É a questão do bronzeamento, doutora. Tem ainda pessoas que vão, ao invés de se proteger do sol, elas querem ficar com as marquinhas. E nos locais onde não temos praia ainda, por exemplo, Arapiraca, e a gente não vai, eu não costumo passar a mão aqui naquilo que não é correto, mas eu não sou especialista. Por isso que a gente pergunta a opinião dos especialistas. Nós temos aqui alguns locais onde temos câmaras de bronzeamento, câmaras que às vezes não são bem câmaras mesmo. Eu tô falando câmaras, né? Eu tô falando de bronzeamento solar mesmo. As pessoas passam o bronzeador, vão para alguns lugares e se expõem ao sol em alguns locais aqui na nossa cidade, em outras cidades que não tem praia, por exemplo, as meninas ficaram com aquela marquinha tão peculiar e elas gostam tanto de exibir. Existe alguma maneira, doutor, de se bronzear corretamente, segura? Então, vamos lá. Será que existe realmente alguma maneira de se bronzear seguro? Primeiro, a gente tem que saber os riscos do bronzeamento. Toda vez que você tem uma exposição solar muito intensa, você aumenta o seu risco do câncer de pele do tipo melanoma. A gente tem 2 tipos de câncer de pele. O não melanoma, que é o mais frequente, que está relacionado à exposição solar do dia a dia. Esse é o mais tranquilo, digamos assim, porque o tratamento é você retira e resolve o problema. Mas o câncer de pele, que é o mais agressivo, é o melanoma. E o melanoma, ele está muito mais associado à exposição solar de vez em quando, que é esse sol de praia, esse bronzeamento de vez em quando, ele aumenta o risco do câncer melanoma. Então, primeiro risco. Segunda coisa, o envelhecimento precoce da pele, né? Então, você faz bronzeamento, você ficou bonitinho lá a marquinha do biquíni, mas com certeza isso vai trazer um dano para sua pele de envelhecimento precoce.
Então, qualquer forma de bronzeamento vai causar algum risco para sua pele, né? Ou câncer ou envelhecimento precoce. Existem as câmeras de bronzeamento artificial, que são proibidas, né, pela vigilância, pela Anvisa. E se algum lugar usa câmera de bronzeamento, está usando ilegalmente, porque nenhum é permitido. Existe um tratamento chamado fototerapia, que é um tratamento que é feito em consultório médico, com as lâmpadas, que são para o tratamento de doenças como vitiligo, psoríase, que é um tratamento médico. Isso tem registro na Anvisa. Agora, câmeras para bronzeamento de pele estético, essas câmeras não são aprovadas, são proibidas, justamente pelo aumento do risco de câncer de pele relacionado a elas. E aí tem aquele bronzeamento da fita, né? Que bota uma substância que vai acelerar o bronzeamento e a pessoa vai para o sol. As mulheres fazem na fita e tal. Então, é o mesmo risco de um bronzeamento no sol. Risco de queimadura solar, risco de câncer de pele, risco de envelhecimento precoce. Então, mas Rubeli, então não tem jeito, tem que ficar sem marquinha. Eu gosto tanto da marquinha de biquíni. Tem mulheres que acham bonito, né? Particularmente, eu digo que eu não acho legal. Eu digo, quer me matar seu dermatologista, chega com marquinha de biquíni, seu dermatologista vai ter quase uma convulsão na sua frente. Mas, se você gosta, se você acha bonito, existem algumas formas de você ter essa marquinha de biquíni de uma forma segura, sem aumentar o risco de câncer de pele, sem aumentar o risco de envelhecimento precoce. Então, a primeira dica aí para quem gosta de marquinha de biquíni é: use um autobronzeador. O que são os autobronzeadores? São cremes que pigmentam a pele. É como se fosse... A gente tem tonalizante de cabelo, que passa para poder escurecer o cabelo e aí vai saindo com as lavagens. O autobronzeador faz a mesma coisa com a pele. Ele dá um aspecto bronzeado na pele, mas vai saindo com as lavagens. Geralmente, às vezes, uma semana. Tem alguns que às vezes duram até um pouquinho mais. E existem vários autobronzeadores que você compra pela internet, você encontra em farmácias também, marcas conceituadas, inclusive, que vendem. No meu Instagram, inclusive, tem até um destaque sobre autobronzeador, que eu coloquei algumas sugestões de marca lá para quem interessar. Então, a primeira dica, quer ficar com efeito bronzeado, dourado, né? Compra um autobronzeador, é uma forma segura. E se você for fazer uma exposição solar? Não, mas eu queria tomar um banho de sol e para poder me bronzear. Então, como é que você poderia fazer isso de uma forma mais segura? Usando protetor solar, um FPS pelo menos acima de 30, e fazendo um bronzeamento gradativo. Então, você vai para o sol, vai à praia. Então, você se expõe ao sol ali antes das 10, depois das 4, que é um sol que tem menos intensidade de radiação UVB, com protetor solar. Você vai ter um certo bronzeado. Não vai bronzear como se você tivesse usado o bronzeador, mas vai ter um bronzeado mais leve. E às vezes, por exemplo, vem aí período de que a pessoa fica uma semana inteira na praia. Então, exposições mais leves, poucas ao longo do dia, com protetor, seria uma forma de você ter um certo bronzeado, mas sem causar tanto dano à pele. Agora, bronzear, do jeito que a gente vê as pessoas bronzeando, né? Na fita, torrando, na laje, na praia, isso aí é super arriscado, nunca vai ser saudável. E com certeza depois a sua pele vai cobrar um preço disso aí que você fez, né? Então, eu digo, Projeto Verão 2040. Projeto Verão 2040 é usando protetor solar, né? Eu quero estar bem daqui a 20 anos, você quer estar bem com a sua pele daqui a 20 anos. Então, evite bronzeamento, né? Porque o bronzeamento é uma queimadura solar. Então, não tem como uma queimadura fazer bem para a pele, né? Doutora, eu queria saber o seguinte: o calor, né? O sol, o corpo humano, ele absorve como se fosse uma poupança, né? A gente não se livra dos raios. Isso é muito interessante falar. Toda vez que você vai à praia, à piscina, que você se expõe de forma inadequada, sem proteção, seu corpo absorve aqueles raios. E é verdade ou mito, doutora, que eu tô falando besteira aqui, que você não consegue mais eliminar aquilo ali. É verdade isso? Na verdade, a pele, ela sofre pelos danos acumulados pelo sol. Tanto é que, se você olhar, às vezes, uma pele de uma pessoa mais idosa, né? Você vai ver que, às vezes, a pele da barriga é limpinha, lisinha, bonitinha, e às vezes você olha o braço cheio de manchas escuras, cheio de manchinhas brancas, porque o sol, ele não dá só manchas escuras, eles podem dar também manchinhas branquinhas, que a gente chama de leucodermia solar. Pode ter lesões, causar lesões pré-câncer, e todas essas lesões são devido ao dano acumulado do sol. Não vai ser do sol, de que eu comecei a usar protetor agora, tem 10 anos, e mesmo assim eu tô cheio de mancha. Assim, mas e o que você não usou desde quando você era criança, né? Eu sei que antigamente, na verdade, não tinha essa cultura de usar protetor solar. Às vezes a pessoa nem tinha acesso, nem tinha facilidade para comprar, nem era uma coisa tão cultural e tão reforçada, né? Então, hoje eu atendo muitos idosos, por exemplo, que têm danos ao sol. E o que a gente pode fazer? Tem como tratar? Tem, mas eu falo, olha, o tratamento vai ser sempre, porque o dano que causou
ele é irreparável. A gente tem que só como gerenciar o risco, por exemplo, de uma lesão pré-câncer não virar um câncer de pele. Então, a gente tratar aquela lesão com algum ácido, queimando aquela lesão para não deixar evoluir. Mas voltar atrás no tempo, não tem. Por isso que eu digo, o melhor investimento que vocês podem fazer agora é investir na saúde de vocês e com todos os bons hábitos de vida, né? Alimentação, atividade física e também com a rotina. Incorporar na rotina o uso do protetor solar. Eu digo que é igual a escovar dente, sabe? Eu vejo na geração mais antiga muitos que usam próteses dentárias, né? Porque às vezes não tinha muito aquele hábito aquela cobrança dos pais de escovar os dentes. Às vezes muitos, por exemplo, a gente vê assim, pacientes com 70, 80 anos, às vezes os pais morreram muito novos, tiveram que trabalhar desde cedo, então não tinha às vezes ninguém nem que cobrasse escovar os dentes. A gente já vê que uma geração aí de 50 anos já não passa por esse problema, porque esses pais já cobraram. Meus pais, eles ficavam no meu pé, então tem que escovar os dentes. Me ensinaram a ter esse hábito. E hoje eu ensino pro meu filho. E hoje não preciso de ninguém para perguntar se você já escovou os dentes, porque eu já faço isso no automático. É um hábito. Por mais que eu saia apressada de casa, eu nunca saio tão apressada que eu não escovo os dentes. Sim. Então, o protetor tem que virar um hábito. E até digo, olha, dica para poder o protetor solar virar um hábito. Deixa do lado da escova de dente. Porque aí você vai escovar o dente, e você que é um vai hábito, se lembrar. Você vai estar lá do seu lado. E aí você vai passar pelo menos de manhã e meio-dia, né? Se você não trabalha exposto ao sol, você não é um agricultor, uma pessoa que trabalha, um mototaxista, que vai precisar usar mais vezes, porque aí o protetor não vai durar 6 horas, porque você vai transpirar, vai passar a mão, enfim. Mas, por exemplo, você trabalha aqui no ar-condicionado, uma pessoa trabalha no escritório, né? Um ambiente controlado de temperatura, passa o protetor de manhã, passa o protetor meio-dia, já está excelente. Agora, quem trabalha exposto ao sol vai ter que realmente reaplicar mais. Pode fazer uso, mototaxista, por exemplo. Pessoas taxistas, pessoas que trabalham dirigindo, né, muito, podem usar camisas de proteção. Ou então, para não ficar tão quente, existe hoje as mangas de proteção. Sim. Então, é legal, porque você está com a sua camiseta mesmo, às vezes seu uniforme. E aí, na hora que você estiver dirigindo, você pode vestir a luva. Na verdade, são até umas mangas que são mais compridas, que pegam até a mão. E aí, você só precisaria passar o protetor no rosto. Então é interessante, quando a gente fala em fotoproteção, o protetor ainda é o carro-chefe, tem que ter, mas tem algumas outras coisas que a gente pode fazer e lembrar disso, né? Criar a rotina. Tudo que depois que vira um hábito, você vai fazer no automático. Igual a atividade física, né? No início, às vezes, a gente vai meio capengando, falta e tal, mas depois que vira rotina, você não consegue ficar mais sem. Então o protetor tem que ficar lá do lado da escova de dente, pra você passar pelo menos de manhã e meio-dia. Essa é a dica do dia. Ok. Bacana. O Luiz Roberto fez umas perguntas aqui que você já respondeu, na realidade, se é preciso usar em ambientes fechados, né? Aí ele diz assim também, uma pergunta da minha esposa, creme hidratante deve ser aplicado antes ou depois do filtro solar? É uma pergunta marretada de boa, né? É, sim. E a depender do protetor, ele pode deixar a pele oleosa? Como se deve proceder? Tá, então vamos lá. Qual é a sequência de produtos que a gente deve passar na pele? Então, tomou banho, imediatamente após o banho, hidrata. Então, primeiro é sempre o hidratante. Depois do hidratante, protetor solar. E se for usar repelente, o repelente é o último. Então, sempre na sequência, hidratante, protetor, repelente. Dependendo do protetor que você compre, se você comprar um protetor que não seja para o seu tipo de pele, por exemplo, você tem uma pele oleosa, aí compra um protetor em creme, vai deixar sua pele mais oleosa. Por isso que sempre quando você for comprar o protetor, respeite o protetor para o seu tipo de pele. Você tem uma pele muito oleosa, vai usar um hidratante para pele seca, vai deixar mais oleosa. Então você tem que comprar um hidratante para pele oleosa, que a gente tem hidratantes hoje que são toque seco, de controle de oleosidade. Então sempre invista na sua rotina de skincare, tem que ser os produtos para o seu tipo de pele. Se você, eu não sei qual é o meu tipo de pele, não sei quais produtos comprar, é por isso que serve para você ir num dermatologista para identificar e passar e ver qual é a sua necessidade. Às vezes você tem mancha, você tem acne, você tem algum problema na pele, tem um melasma. Então a gente tem produtos certos, tem protetores que vão ajudar, agregar no tratamento, por exemplo, né? Você imaginar que você pode fazer um tratamento que vai associar desde o sabonete ao protetor, ao creme de tratamento, então tá tudo tipo assim, é como se fosse um exército ali pronto para atacar o seu problema. E aí, por isso que vale a pena, com certeza. Para você não acabar comprando produtos que vão acabar piorando sua pele, ter uma consulta com um dermatologista de sua confiança para poder indicar os produtos adequados. Perfeito, tá bom. Sabe que mandou um abraço para você aqui? É a Jo Lemos, diretora comercial da Unimed Metropolitana do Agreste. Ela diz o seguinte, realmente acho muito arriscado esses bronzeamentos em excesso. Doutora Rubélia, obrigada pelas orientações. Bacana, Jo. Um beijo para você aqui. A Neide Magalhães diz assim, a depilação a laser facial pode aumentar o melasma em quem tem?
Então, não é bem o nosso assunto, mas vamos vai lá. ter live sobre melasma. Vai, aguenta Spoilers das futuras lives. Então, se a depilação laser te queimar, então às vezes uma queimadura causada por qualquer coisa pode piorar o melasma. Mas o melasma, ele acontece por fatores genéticos, a exposição solar piora. E aí, quando a gente fala de exposição solar, não é só o raio UVA e UVB. Aí o sol também emite calor e também emite claridade, que aí a gente sabe que claridade e calor entram dentro de casa e pioram o melasma. Então, por isso que para quem tem melasma, você precisa de um protetor um pouquinho mais turbinado, digamos assim. Além de proteção UVA e UVB, tem que proteger do calor e da claridade, e aí só os protetores com cor, com efeito de base, conseguem dar essa proteção. Então, você pode fazer depilação a laser, desde que você faça também num local que seja adequado, com uma profissional qualificada, que não vá te queimar, né? Que seja prudente e saber qual é o seu tipo de pele, o seu tom de pele, para poder usar a intensidade correta da depilação a laser, mas pode ser feito. O que não pode é ela te queimar, porque às vezes se queimar, onde queimar pode deixar uma mancha de pigmentar, não só o melasma, né? Mas pode escurecer, isso vale para qualquer área do corpo. Mas fazendo com uma profissional certa, com um laser de boa qualidade, é muito tranquilo. E eu digo que depilação laser é tudo de bom, tá? É um investimento maravilhoso. Vamos lá, a caixinha de perguntas aqui que a doutora abriu, vamos tentar responder todas, né? Pode passar ao redor dos olhos, nas pálpebras? Porque mesmo com novas tecnologias, a quantidade de aplicação continua a mesma? Aí na verdade foram até duas perguntas, né? Então, primeiro, pode passar protetor nas pálpebras? Pode, deve, porque câncer de pele também pode dar aqui na região de pálpebra. O que a gente tem, às vezes, dificuldade é que às vezes tem protetores que ardem nos olhos, né? E aí, como saber se o protetor vai arder nos seus olhos? Não tem jeito, tem que testar. Por exemplo, tem protetor que eu passo em mim e me arde no olho, e às vezes numa outra pessoa não arde. Então, é tipo test drive. Tem que usar para testar e ver se vai dar certo para você. Mas tem que passar nessa região da pálpebra, sim. Agora, claro, se tá ardendo nos seus olhos, você não vai usar esse, né? Vai ter que trocar. Uma dica de protetores que geralmente não ardem nos olhos são os protetores em bastão. O protetor em bastão, ele consegue ter uma aderência boa na pele e não escorrer pro olho. Então, por exemplo, se você é atleta, né, corre, a gente tem aqui grupos de corrida e tal. Então, dá preferência a marcas que têm protetores em bastão. Por exemplo, Adicus tem uma marca que é própria de atletas, que é a Pink Chicks, que é uma marca que é até legal. Eu vi a história das fundadoras, elas são triatletas e desenvolveram uma linha de produtos porque tinham dificuldade com os produtos cosméticos para quem corre, por exemplo. Então, esse protetor em bastão é legal. Então, tem várias marcas em bastão. Então, para quem tem essa questão de todo protetor me arde nos olhos, testam em bastão para ver se não vai dar certo, né? Tá. Realmente passar protetor solar todos os dias pode sobrecarregar a pele? Não. Você pode usar, o protetor certo é usar pelo menos a cada 3 horas. Não precisa lavar para reaplicar, que também é uma dúvida que sempre me perguntam. Pode passar por cima. O que é que você tem que ter? O único cuidado que você tem que ter. Por exemplo, se quem usa protetor com cor, né? Uma mulher, por exemplo, que tem melasma, ou usa maquiagem, à noite você tem que tirar essa maquiagem ou esse protetor com cor com um demaquilante. Porque se às vezes só lavar, não sai tudo. Então, às vezes fica resíduo da base e isso pode obstruir os poros, dar acne. Mas desde que você, por exemplo, usou maquiagem ou usou protetor com cor, à noite, tire adequadamente com um demaquilante, uma água micelar, enfim, um lenço demaquilante, lave o rosto com o seu sabonete específico, né? E use o seu produto de rotina, que foi indicado para qualquer coisa que você tenha, né? Se é acne, se é melasma, se é para rejuvenescimento, não tem problema nenhum. Não vai acontecer isso sobrecarregar, desde que você use também um protetor para o seu tipo de pele. Isso é muito importante, está lá nas dicas iniciais de como escolher um protetor. O protetor tem que ser para o seu tipo de pele. Tá. Qual o melhor protetor solar pele oleosa com poros? Então, geralmente primeiro, uma coisa, toda pele tem poros, tá, gente? É normal, né? Porque tem uma busca frenética para que zere os poros. Eu digo, a gente só consegue zerar os poros com filtro do Instagram, né? Bota o filtro, que aí fica zerado de poros. Mas uma pele real, de todo mundo, vai ter os poros um pouco dilatados. Tem tratamentos que ajudam a reduzir o tamanho do poro, mas não acabar. Então, a gente tem ácidos, tem tratamentos com laser que ajudam a reduzir. Mas, geralmente, quem tem a pele oleosa tem o poro um pouquinho mais dilatado. Então, o que você pode fazer? Usar um protetor para pele oleosa. E aí, você vai sempre procurar protetores que tem um nome anti-oleosidade, que aí tem várias marcas. Você chega na farmácia, você vai ver um monte de marca com nome anti-oleosidade, toque seco, toque limpo, oil control. Aí você vai ver em todas. Aí você vai escolher uma marca, aquela coisa, que caiba no seu orçamento, né? Que você dê pra comprar, que está num preço legal. E aí testar. Eu digo assim, qual é o melhor protetor pra pessoa, né?
Eu digo, é igual um namorado, tá? Que vai virar marido. Tipo assim, às vezes, eu casei com meu marido, mas antes de casar com meu marido, eu namorei outras pessoas que não deram certo pra mim, mas casaram, diga-se, prestaram pra alguém, entendeu? Então, às vezes, um protetor é maravilhoso pra mim. Eu amo, e a pessoa diz que o protetor é horrível. Então, não tem jeito, tem que testar. Protetor, você tem que testar e ver o que você gosta, o que vai dar certo pra sua pele. Achou o seu protetor, não precisa ficar trocando. É igual marido. A gente geralmente casa e acha o marido e fica com ele pro resto da vida. Não é pra ficar trocando, salvo exceções, né? Então, achou o protetor que dá certo, não precisa ficar trocando. Fica com ele. Porque aí você já não vai ter certeza, assim, que não vai errar, não vai acontecer nada. Achou o seu protetor, o protetor pra chamar de seu, pode casar com o protetor. Perfeito. Quando uso protetor com cor, aí ela diz uma marca que eu vou... Pode falar. Da Natura, né? Minha pele queima muito e fica muito vermelha. Pode ser alergia? Pode ser sim, né? Isso pode dar com outros protetores também. Às vezes tem alguma coisa na composição do protetor que não tá dando certo para sua pele. E aí, outra coisa, né? Às vezes peles muito sensíveis, tem peles que irritam com tudo. Às vezes até com protetor solar. Às vezes você pode ter rosácea, que é uma doença que causa muita sensibilidade na pele. Então, mais um motivo. Se você tem rosácea, que é a pele que fica vermelha do nada, às vezes aquelas pessoas que parece que tomou sol, mas não tomou. Quando vê, tá duas bochechonas, assim, bem vermelhas, quentes. Isso são alguns sintomas de rosácea. Então, aí tem produtos específicos para rosácea. Desde sabonete, desde hidratantes calmantes, até protetor solar apropriado, para ajudar a não ter essa irritação. Então, tudo tem que ser visto. Mas se o protetor que você está usando, você está usando o protetor da Natura, te irritou, então não pode usar mais, não usa ele. Você vai ter que procurar, vai ter que achar um outro protetor que não te cause essa irritação. Tá, bacana. Aí tem outra pergunta também. Protetor solar La Roche 80 Anthelios Arlyrium, né? Comprei, minha pele ficou mais oleosa. Por quê? Esse protetor, esse da La Roche, né? A La Roche é uma das grandes marcas, assim, que investe pesado em protetor solar, em estudos para protetor. Tem um monte de opção, assim. Ela é uma derivada da L'Oréal Paris, assim. A L'Oréal tem várias marcas e uma delas é a La Roche-Posay. E esse protetor Anthelios Arlyrium, ele é um protetor anti-oleosidade. É um protetor que eu gosto muito. Mas é aquilo que eu falei. Às vezes um protetor dá super certo para uma pele e às vezes a outra pessoa não gosta. Igual tá o namorado, né? Às vezes a pessoa chega e fala assim, olha, tem um cara que é perfeito para você, dá super certo. Quando você conhece o cara, tipo assim, a treva. Não tem nada a ver com você. É tipo protetor. Então, às vezes a gente indica, mas não dá certo. Só vai saber se você testar. Agora, olha, protetor só, andorinha só não faz verão. Um protetor só não vai conseguir controlar a oleosidade da sua pele. Tem N outros fatores que tem que ser controlados. Então, o sabonete está certo? É um sabonete para pele oleosa? Além do protetor, você está usando alguma coisa noturna para controlar a oleosidade? Como é que está a alimentação? Como é que está o estresse? Então, às vezes a pessoa quer também que o protetor faça, tipo assim, uma mágica e às vezes ele sozinho não vai conseguir. Mas às vezes pode acontecer isso. Mesmo você usando um anti-oleosidade, um protetor anti-oleosidade, sua pele não dê tão certa. Às vezes você vai gostar de outro, entendeu? Por isso que tem que testar até achar. Esse não é o seu marido, tá? Provavelmente. Vai ter que achar, namorar outro. Procurar mais um pouquinho. Roberto Fernandes, ele tá aqui no nosso chat, ele faz uma pergunta, com certeza eu já sei a resposta, mas aí é você que vai responder. Ele diz assim, boa tarde, gostaria de saber se a doutora examina pessoas com vitiligo. Tem uma irmã que tem vitiligo e o caso dela está avançando, tem 23 anos. Então, eu trato assim, o dermatologista é o profissional que trata doenças de pele, cabelos e unhas. Então, toda doença relacionada a pele, cabelos e unhas é com o dermatologista. E o vitiligo é uma dessas doenças que a gente trata. Eu trato vitiligo, sim, no consultório. Existem várias opções de tratamento. Na verdade, mesmo que tem tempo, que já tem opções de tratamento. Na verdade, estão surgindo cada vez mais novas opções. A gente tem desde tratamentos orais para o vitiligo, com medicações que a gente já usa há algum tempo. Há tratamentos como fototerapia, como eu falei. Existe a fototerapia, que é diferente do bronzeamento, que é a fototerapia feita em consultório para ajudar a repigmentação das manchas de vitiligo. E tem hoje uma nova classe de medicamentos que está sendo utilizada, assim, com excelentes resultados para vitiligo, que são os inibidores da JAK, que são medicações mais modernas, que na verdade estão sendo utilizadas para várias outras doenças, já são usadas muito na reumatologia, mas na dermatologia para quadros de alopecia areata, para vitiligo, dermatite atópica, está sendo utilizada com bons resultados. Então a medicina, como você falou, está avançando muito e a gente está nos princípios fundamentais lá do Código de Ética Médica. A gente tem que estar sempre aprimorando os nossos conhecimentos para o benefício do paciente. E eu digo ao paciente, olha,
é uma doença crônica, não tem cura o vitiligo, mas tem controle, tem opções de tratamento. Cada pessoa, às vezes, vai ter uma resposta melhor a um determinado tratamento, mas a gente tem que tentar até dar certo, né? Não é tentar para ver se dá certo, a gente vai tentando os tratamentos até dar certo. E existe algumas formas de vitiligo, dependendo da extensão, às vezes já está tão extenso que às vezes existe a possibilidade de tratar da maneira reversa, tipo assim, clarear, tipo o que o Michael Jackson fez, clarear a pele. Apesar de que isso não é um tratamento para o vitiligo, né? É um tratamento para despigmentar as outras áreas. Então, às vezes, áreas um vitiligo muito extenso, existe essa possibilidade, mas isso tem que ser conversado com o seu médico, porque dependendo da extensão, ainda dá para repigmentar com todos esses tratamentos. Tratamentos clássicos que já existem associados, fototerapia, consultório, e quem sabe até, se já foi tentado essas outras coisas, essa nova classe de medicações. Perfeito. Tá aí, Roberto. Fica mais um minutinho ou dois, tá? Daqui a pouco eu vou passar o telefone do consultório da doutora Rúbia, que ela atende aqui no Metropolitan, na sala 715. Daqui a pouco eu passo o telefone para você. A última pergunta aqui da caixinha de perguntas é o seguinte: minha pele é oleosa. Posso usar o Antellius Ultra Cover? Tá vendo como esse Antellius é bom? Todo mundo pergunta. Esse Antellius Ultra Cover é um protetor com cobertura de base. Ele é ótimo, eu acho ele sequinho, apesar de ele não ser um anti-oleosidade. Existe o Antellius Airlicium, que a outra falou que não gostou. Sim. Ele é mais anti-oleosidade do que o Ultra Cover. Mas se sua pele não é tão oleosa, se você tem um melasma, você precisa de um protetor autocobertura, pode sim usar. Mas aí é o tal do testar para ver se vai dar certo na sua pele. Você só vai saber se você vai gostar se você testar. Tá bom, corrigido aqui, doutora Rubelli. Doutora Não Rúbia tem problema não. Até a mãe erra, entendeu? E é a irmã dela, tá? Minha esposa tá dizendo assim, você falou doutora Rúbia. É bom a gente ter um assistente de palco aqui, né? Fica dando puxão de orelha. Tem problema aqui. Não, a Rúbia ganhou também uma propaganda aqui. Não é? Tem problema, tá tudo em família. Vamos lá, doutora Rubelli Marques atende aqui no comercial Metropolitan, todo mundo sabe, fica aqui na César Cunha, sala 715. Roberto Fernandes, o telefone do consultório é 999838864. Tá? Telefone e WhatsApp, você liga pra lá, tá aí, ó, tá aí na tela, as redes sociais da doutora Rubelli Marques tá aí, você entra aí, doutora Rubelli com 2 L's Marques, tá? Aí tem um conteúdo vastíssimo, tá? Tem um canal ali que ela abriu ali, uma página Descomplique Dermatologia, que aí é só pra profissionais, aí é só pra médicos mesmo, né? Conhecimento mais técnico. Mas essa daí tá aberta. Então você vai aí, ó, 13.800 seguidores, com certeza vai aumentar. Então entra aí, doutora Rubelli Marques, e você vai ter acesso aí. Nesse link aí embaixo tem o link do canal do YouTube, tem um link do WhatsApp do consultório também. Enfim, tá tudo aí. Tem um bocado de assunto aí. E aí, pra quem perguntou de vitiligo, tá na programação das lives, que eu já disse pra você que eu botei já o tema do... Sim, tá sim. Uma programação de uma live só sobre vitiligo também. Joia. Então, spoilers também. Tá vendo? Vai ter muito assunto, muito conteúdo legal. Já tem muita coisa lá no Instagram também, né? Pra quem já quer já saber alguma coisa, alguma informação, já tem um bocado de coisa lá. Com certeza vai ser muito rico, porque a gente tem já os assuntos do mês inteiro aqui de maio. Por exemplo, na próxima quinta-feira, a gente vai falar sobre acne. Só uma fase ou precisa tratar? Tem um tema muito polêmico também, que a galera aí, os adolescentes ou aborrecentes, como queiram, né, reclamam muito. Pode surgir na fase adulta, né? A pessoa diz, pô, mas eu já tô velha, entre aspas, né? As mulheres depois dos 30, mas por que apareceu uma espinha em mim agora, um cravo em mim agora, né? Então pode, né? O Roberto tá dizendo assim, obrigado, depois seria bom falar sobre o tema. A gente vai falar sim, já tá aqui, já tá colocado aqui. Vai ser uma hora só sobre esse tema. Roberto, então ele tá dizendo aqui, excelente, então anota aí, doutora Rubelli Marques, 999838864. Você liga ou manda mensagem por esse telefone ou WhatsApp também, você marca pelo WhatsApp. Doutora, muito obrigado pela primeira aula de hoje, né, do ano, e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Muito obrigada, eu amei, estou muito feliz aqui de poder compartilhar esse conhecimento aqui, agora de uma forma, além das redes sociais, né, aqui na rádio, porque é mais um canal, né, para a população ouvir e ter um conhecimento adequado, e estou aberta, assim, se tiver alguma dúvida, pode me mandar aí no direct. Semana que vem, se Deus quiser, a gente tá aqui de novo. Joia. Falar outro tema. E vai ter muito conteúdo legal aí pra gente falar semanalmente aqui. A Ju tá dizendo aqui, excelente, né? Obrigado, Jô. Um grande abraço pra você. Boa tarde. Beijo, Jô.